Olá, a história hoje, o ponto que nós vamos abordar hoje nesse vídeo aí é sobre, vamos dizer assim, uma segunda parte falando do mundo grego e a democracia. Hoje focando mais, detalhando mais um pouco sobre a democracia, né? São dois pontos que eu vou abordar aqui, a democracia grega em si, como é que funcionava, e também a democracia brasileira, levando em consideração essas diferenças entre a democracia brasileira e a democracia ateniense, né, que a gente chama de democracia grega. Então, primeiro, a democracia grega, como eu falei em vídeos anteriores, a democracia ela foi uma forma de governo criada e inventada pelos gregos, né, especialmente pelos atenienses, do qual a população, do qual os cidadãos ele participavam diretamente das decisões do governo, ele participava elegendo as prioridades, as medidas prioridades para ser adotado na cidade, ok? Então isso é um fato. Agora, um outro ponto que eu quero abordar aqui é no que diz respeito às diferenças entre a democracia brasileira atual e a democracia grega, né, a democracia ateniense. Então, comparando esses dois sistemas, existem semelhanças, mas também existem, vamos dizer assim, diferença entre esses dois sistemas. Então, primeiro, a questão da semelhança. A semelhança é no que diz respeito a própria forma de governo, né, do qual existe uma participação da população, né? A gente vai ver que isso existe diferença, mas essa é uma grande semelhança no que diz respeito à forma de governo do qual a população participa, né? Participa. Uma outra semelhança é no que diz respeito a punição para quem ameaçasse essa forma de governo, né? Tanto na Grécia como aqui no Brasil, existe punições para quem ameaça, né? Para quem ultrapassa os limites desse governo, né? E as diferenças, professor? Quais são as diferenças básicas? Ora, a diferença básica é o seguinte: na democracia ateniense, era uma forma de governo do qual a população, os cidadãos participavam diretamente. Eles elegiam as suas prioridades, eles votavam as prioridades, então eles participavam diretamente. É o que a gente diz que é uma democracia direta. A democracia atual brasileira é uma democracia indireta ou representativa. Como assim? A diferença básica é o seguinte, que no Brasil, nós cidadãos, as pessoas elegem nossos representantes. Um vereador, um prefeito, um deputado federal, estadual, um senador. Então, nós elegemos nossos representantes. Por isso que a gente diz que ela é uma democracia indireta, né? A democracia representativa. Uma outra diferença, que na democracia grega, ela era excludente, né? Ela, por exemplo, a gente pode citar o exemplo das mulheres. As mulheres eram excluídas da política. Os estrangeiros eram excluídos da política. Os escravos eram excluídos da política, né? Dessas decisões. Lá no Brasil não é assim, né? Lá no Brasil, na prática, isso não existe essa exclusão, né? A mulher pode participar, a mulher pode ser candidata, a mulher pode votar, entendeu? Então, existem essas diferenças aqui. Um outro ponto que eu queria abordar aqui é no que diz respeito à questão do cidadão, né? Quem era cidadão para os atenienses, por exemplo? Cidadão para os atenienses era quem era os chamados bem-nascidos, era quem nascesse na cidade de Atenas. Geralmente, quem fundou a cidade, quem fundou aquelas primeiras aldeias, eram os descendentes dessas famílias que nasceram na cidade, eram os cidadãos, ou seja, desde a origem já era considerado cidadão, já era uma pessoa importante. Então, os nascidos na cidade eram cidadãos. Aquelas pessoas que não nascessem na cidade não eram cidadão. No Brasil, o que é cidadão? No Brasil são as pessoas que exercem direito, que têm deveres, que têm direito a cumprir, que têm seus documentos, que pagam impostos. Então, por exemplo, esses são os cidadãos. Quer dizer, não depende de nascimento de determinada posição. É quem tem apto a exercer seus direitos, né?
político, a pagar impostos, né, entendeu? Então, ter um título de eleitor, ter um documento, ter uma identidade. Então, isso é um cidadão, ok? Então, isso é uma diferençazinha básica no que diz respeito a esse termo cidadão, tanto na Grécia quanto aqui no Brasil, ok? Foi mais ou menos isso que eu queria informar para vocês hoje.